Questão 2, agora da PUC. Um professor pretende manter o apagador parado pressionando contra o quadro de giz vertical, considerando P, o peso do apagador, e o coeficiente de atrito entre as superfícies do apagador e a do quadro igual a 0,2, a força mínima aplicada perpendicular ao apagador para que este fique parado. Então notem que um quadro vertical, um apagador que deveria deslizar para baixo, mas pressionado com uma força perpendicular a ele contra o quadro, há uma força mínima que mantém esse apagador em repouso. A pergunta é quanto vale justamente esta força. Antes de mais nada, vamos reconhecer as forças aplicadas sobre o apagador. Nós temos a força F, que é a pergunta da questão, quanto se deve pressionar, com que força mínima é essa, para que ele não escorregue para baixo. Mas essa força F, que comprime o quadro, tem de volta sobre o apagador uma compressão normal. Notem que a força F é exatamente igual à normal, conforme já visto na teoria. Existem outras forças agora na vertical. Claro que nós temos o peso do apagador na vertical, e quem impede de escorregar para baixo é a força de atrito, uma força de atrito estático, cujo coeficiente é 0,2. Notem que a força de atrito atua para cima, impedindo a tendência de movimento desse apagador escorregar para baixo por causa da ação do peso. Como nós temos agora na situação identificada, notem, primeira coisa, desenhar as forças para entender o que está acontecendo. Nós queremos determinar o valor da força F. Agora, qual é a situação dinâmica que este apagador se encontra? Ele está em repouso, portanto a força resultante sobre ele deve ser igual a zero. Essas forças aplicadas estão mutuamente se cancelando. Percebam que a força F deve equilibrar a força normal. Sim, a força F é exatamente igual à força normal, e é justamente esta a pergunta do problema. E na vertical, a força de atrito está contrabalançando o peso para que não haja deslocamento acelerado naquela direção. Está em repouso, tanto na horizontal quanto na vertical. Todas as forças estão mutuamente se cancelando nas suas respectivas direções. Então, além da força F ser contrabalançada pela normal, na vertical a força de atrito contrabalança o peso. Vamos definir, portanto, o valor de F, que é justamente a força normal. A força normal aparece ali na expressão da força de atrito. A força de atrito é μ vezes A normal. Temos o coeficiente 0,2. Portanto, μ vezes A normal é igual ao peso. FA é igual a P. O coeficiente 0,2 multiplicado pela força normal, que é na verdade a força F que estamos procurando, e isso é igual ao peso. Vamos isolar agora a força F passando 0,2 dividindo a força peso. Portanto, F é igual a P sobre 0,2. Como 0,2 é 2 décimos, nós temos que F é igual a P sobre 2 décimos. Multiplica a primeira pela segunda invertida, P vezes 10 sobre 2. A força F é igual a 5P. Portanto, resposta da alternativa da letra E.